O Império Persa, sob o reinado do poderoso rei Assuero, estendia-se majestoso, imponente e imbatível. Susa, a grandiosa capital, era palco de celebrações exuberantes. O rei, embriagado pelo vinho e pela sua própria grandeza, ordenou que sua rainha, Vasti, se apresentasse diante de seus convidados para exibir sua beleza. No entanto, a rainha se recusou. A afronta foi imperdoável. A conselho de seus príncipes, Assuero destituiu Vasti e decretou a busca por uma nova rainha. Assim começava a jornada que mudaria a história do povo judeu. Entre as ruas de Susa, vivia uma jovem judia chamada Hadassa, conhecida como Esther. Criada por seu primo Mardoqueu após a morte de seus pais, Esther era bela e temente a Deus. Quando o decreto do rei foi divulgado, reunindo as mais belas donzelas para competir pelo coração de Assuero, Esther foi levada ao palácio. Sob orientação de Mardoqueu, escondeu sua origem judaica. E no harém real, encontrou graça diante de Hegai, o eunuco responsável, que a favoreceu entre as outras candidatas. Os meses se passaram enquanto Esther passava pelos rituais de purificação exigidos para as candidatas. Quando chegou sua vez de ser apresentada ao rei, sua graça e humildade conquistaram Assuero. Ele a amou mais do que qualquer outra jovem e a coroou rainha da Pérsia. Enquanto isso, Mardoqueu descobriu uma conspiração contra a vida do rei e revelou o plano, salvando Assuero e registrando sua lealdade nos registros reais. No palácio, um homem ganhava poder. Amã, o amalequita, foi elevado a um cargo de grande autoridade. Ele exigia que todos se curvassem diante dele, mas Mardoqueu recusou-se, pois só adorava a Deus. Furioso, Amã tramou um plano para destruir não apenas Mardoqueu, mas todo o povo judeu. Ele convenceu Assuero a assinar um decreto autorizando o extermínio dos judeus em uma data futura. O medo e o desespero se espalharam entre os judeus. Mardoqueu vestiu-se de pano de saco e cinzas, clamando amargamente pelos muros da cidade. Esther, informada da situação, temeu por sua própria vida, pois qualquer um que se apresentasse ao rei sem ser chamado poderia ser morto. No entanto, Mardoqueu enviou uma mensagem firme. Não pense que escapará no palácio. Quem sabe se não foi para um momento como este que chegaste à realeza. Com coragem, Esther decidiu arriscar sua vida para salvar seu povo. Esther jejuou por 3 dias antes de se apresentar ao rei. Quando entrou na sala do trono, seu coração acelerava. Assuero, porém, estendeu-lhe o cetro de ouro, sinal de aceitação. Ela o convidou para um banquete especial junto com Amã. Durante o evento, o rei lhe perguntou qual era seu desejo. Mas Esther pediu que retornassem no dia seguinte para um novo banquete, onde revelaria sua petição. Naquela noite, Assuero, incapaz de dormir, mandou ler os registros reais. Descobriu que Mardoqueu havia salvado sua vida, mas nunca fora recompensado. No dia seguinte, ao perguntar a Amã como se deveria honrar um homem digno, o vilão pensou que o rei falava dele e sugeriu vestes reais e um desfile pela cidade. Para sua humilhação, Assuero ordenou que Amã honrasse Mardoqueu dessa maneira. Logo depois, no segundo banquete, Esther revelou sua identidade judaica e expôs a traição de Amã. Furioso, o rei decretou sua morte na mesma forca que ele preparara para Mardoqueu. Embora Amã estivesse morto, o decreto de exterminar os judeus ainda vigorava. Esther suplicou ao rei por seu povo. Assuero não podia revogar a lei, mas permitiu que os judeus se defendessem. Um novo decreto foi emitido, dando-lhes autoridade para se prepararem para o confronto. No dia marcado para sua destruição, os judeus se levantaram contra seus inimigos e triunfaram. O medo se espalhou e muitos se converteram ao judaísmo. A batalha foi feroz, mas os judeus prevaleceram. O rei concedeu a Esther um novo pedido, permitindo que a luta continuasse no dia seguinte. O saldo final foi a derrota completa dos adversários.
Mardoqueu foi promovido a uma posição de destaque no reino, trazendo paz e segurança para seu povo. O temor do Deus dos judeus se espalhou por toda a terra. Para celebrar a grande vitória, Mardoqueu e Ester instituíram a festa de Purim, um tempo de alegria, generosidade e lembrança da salvação concedida por Deus. O povo judeu, que um dia esteve à beira da destruição, agora desfrutava de paz e honra. A história de Ester tornou-se um símbolo eterno de coragem, fé e do poder de Deus para transformar o destino de um povo inteiro. Com a vitória dos judeus e a instituição da festa de Purim, o Império Persa testemunhou uma grande reviravolta. O homem que um dia vestira pano de saco, agora era o segundo no comando depois do rei. Mardoqueu tornou-se um líder respeitado, não apenas entre os judeus, mas em todo o reino. Sua sabedoria e justiça trouxeram paz ao povo, e ele trabalhou incansavelmente pelo bem-estar da nação. A história, que começou com medo e incerteza, terminou com redenção e triunfo. Ester, a jovem órfã que se tornou rainha, provou que a coragem e a fé podem mudar destinos. E Mardoqueu, que um dia esteve à porta do palácio, ascendeu ao topo, lembrando a todos que a justiça sempre prevalece no tempo certo. Assim se encerra a história da rainha Ester, uma mulher que foi colocada no lugar certo, na hora certa, para cumprir um propósito maior. Inscreva-se no canal e ative as notificações para mais histórias impactantes da Bíblia. Fique com Deus.